Sejam bem-vindos ao podcast da Consultmarket. Somos uma empresa baiana que surgiu a partir da experiência consolidada de profissionais do ramo contábil. O nosso objetivo é compreender as necessidades dos clientes, fornecendo um serviço que vá ao encontro dos seus anseios. Ao nos contactar, você terá à disposição uma equipe técnica especializada em analisar, comparar e oferecer as melhores soluções para cada necessidade. Estamos à disposição para maiores informações e esclarecimentos. A educação financeira, conceito. Segundo o OCDE, a educação financeira é o processo mediante o qual os indivíduos e a sociedade melhoram a sua compreensão em relação aos conceitos e produtos financeiros, de maneira que, com informação, formação e orientação, possam desenvolver os valores e as competências necessárias para se tornarem mais conscientes das oportunidades e riscos neles envolvidos, e então poderem fazer escolhas bem informadas, saber onde procurar ajuda e adotar outras ações que melhoram o seu bem-estar. Assim, podem contribuir de modo mais consistente para a formação de indivíduos e a sociedade responsáveis, comprometidos com o futuro. A recente ascensão econômica de milhões de brasileiros coloca o cidadão em contato com novas situações e operações financeiras pouco familiares para muitas pessoas. Somado a isso, o aumento das possibilidades de consumo torna necessário promover a educação financeira para despertar a consciência da população quanto às suas decisões individuais e familiares, relacionadas a seus recursos. Adotar decisões de crédito, investimento, proteção, consumo e planejamento que proporcionem uma vida financeira mais sustentável geram impactos não só na vida de cada um, como também no futuro do país. A educação financeira convida a todos para ampliar sua compreensão a respeito das escolhas, sendo um conhecimento que possibilita o desenvolvimento de uma relação equilibrada com o dinheiro. O Brasil é um dos poucos países do mundo que possui uma estratégia nacional de educação financeira, criada para promover ações de educação financeira gratuitas sem qualquer interesse comercial. A ENEF brasileira é o resultado de uma articulação entre 11 instituições de governo e da sociedade civil e, por este diferencial, valorizam ações que integram a iniciativa privada, a sociedade e o governo. Números reais e que gera resultados reais. Terceiro pilar, revisar. Agora, munido de informação precisa sobre o estado da sua saúde financeira, o próximo passo consiste em analisar essa informação e revisar quais são os comportamentos problemáticos em sua vida financeira. Assim, você pode definir o que precisa ser alterado para alcançar seus objetivos financeiros, bem como o que é positivo e deve ser reforçado. Quarto pilar, realizar. Para fechar com chave de ouro, o último dos 4 pilares é o da realização. Nessa altura do campeonato, você deve estar com a faca e o queijo na mão, sabendo qual o balanço no final de cada mês, quais gastos podem e devem ser cortados, quais investimentos seriam benéficos e quais objetivos você deseja alcançar. Resta apenas uma coisa, agir. Sendo assim, o último passo é bastante simples, desde que os anteriores tenham sido realizados de maneira adequada. Basta, de fato, fazer os cortes necessários, alocar os recursos de maneira consciente e racional e investir seu capital de maneira estratégica e calculada. Educação financeira. Dicas simples para colocar em prática. Antes de conhecer as dicas, saiba de uma coisa. Se você compreendê-las com muito carinho e cuidado, tenha certeza que perceberá o poder de cada uma delas em pouco tempo. Confira. Não gaste mais do que ganha. Essa dica é praticamente um mantra que deve ser seguido na vida de todas as pessoas, pois existem muitos contextos que envolvem a relação entre gastar e ganhar. Acreditamos, inclusive, que ela pode ser até mesmo óbvia, mas o desafio se encontra em praticá-la. De toda forma, é importante olhar para dentro e avaliar a sua realidade atual. Se for possível, então, não gaste mais do que ganha.
Os motivos são óbvios, afinal, se você gastar o que não tem, precisará dar um jeito de arrumar o dinheiro. E sabemos que as alternativas mais factíveis, como empréstimos ou cheque especial, podem se transformar em uma cilada. Dado ao máximo, caso você passe por um momento de crise. Além desse esquema, existem vários outros métodos que podem ser usados por você, como 50, 30, 20. E é possível também fazer a própria regrinha, personalizada de acordo com suas prioridades e necessidades mensais. Não existe um padrão melhor, apenas aquele que funciona para cada pessoa. Tenha um planejamento financeiro. Para atingir seus objetivos, um planejamento financeiro é essencial. Além de alcançar os objetivos de forma mais rápida, você terá a capacidade de analisar minuciosamente seu padrão de gastos e entender quais deles são nocivos e podem ser reestruturados. Assim, chegará ao patamar de gastar menos do que ganha. Se você perguntar o que é esse planejamento, vamos te explicar de forma bem simples. Ele consiste basicamente no registro e análise da sua situação atual. A partir disto, você deverá traçar um plano de ação para que o objetivo final seja atingido. Vários objetivos e metas podem existir, inclusive simultaneamente. Vejamos alguns: quitar todas as dívidas, montar a reserva de emergência, viajar no ano que vem para a Europa, colocar seu filho em uma escola melhor, particular, cortar gastos supérfluos. Pense em qualquer plano e saiba que ele poderá ser facilmente adaptado a um plano financeiro. Além disso, uma dica complementar está relacionada com a ferramenta que será usada. Afinal, só é possível colocá-la em prática caso você tenha um local para o registro e análise. Pode ser o papel, uma planilha de gastos ou até mesmo um bloco de notas do celular. Mas recomendamos uma forma ainda mais completa: um bom aplicativo de gestão financeira, como o Mobius, aplicativo de controle financeiro pessoal online mais bem avaliado do Brasil. Com ele, você será capaz de registrar e categorizar todas as suas despesas. Assim, fará um planejamento exemplar, entendendo pontos positivos e negativos. Mais do que isso, poderá traçar os melhores planos de ação para ter uma boa educação financeira. Pense no futuro com cuidado e planejamento. O dia de amanhã é algo, de fato, incerto. Nesse sentido, contar apenas com a aposentadoria, no caso de quem é CLT, ou até mesmo a de microempreendedores, não é o cenário ideal. Isso acontece por um motivo muito simples: os valores podem ser bem inferiores ao seu padrão de vida atual. E sabemos que com a velhice, alguns imprevistos de saúde podem surgir, então é importante se garantir como for possível. Assim, é muito importante considerar o seu futuro e considerar um planejamento para a aposentadoria feito ainda na juventude. Quanto antes você começar, menos sentirá o peso das parcelas que serão investidas a longo prazo. Existem várias opções de investimentos para a aposentadoria, então você não terá problemas de encontrar a melhor opção para você. Lembre-se de ter em mente suas prioridades. Dessa forma, poderá escolher a melhor e mais sincronizada opção com você, seu padrão de vida e desejos. Saiba priorizar os gastos. É claro que gostaríamos de ter dinheiro para fazer tudo agora. Reformar a casa, fazer aquela cirurgia estética, quitar o financiamento do carro e aproveitar para viajar. Nem falamos ainda de prioridades necessárias como gastos de supermercado, vestimenta e pequenos lazeres. De toda forma, para ter uma saúde financeira positiva, você deverá ter um bom senso de priorização. Mas o que isso significa afinal? É simples. Priorizar os gastos é saber escolher dentre várias necessidades quais são aquelas que vão ser resolvidas primeiro e as outras que poderão esperar um pouco. Nesse sentido, com essa estratégia você evita as dívidas, já que não terá aquele comportamento de gastar com várias coisas de uma só vez, para perceber no final que não tem dinheiro suficiente para quitar tudo em tempo. O planejamento financeiro é essencial para que essa priorização funcione. Com ele, você terá objetivos muito mais claros, podendo decidir. Se resguarde frente a possíveis imprevistos. Aqui, reforçamos o que falamos acima. Vamos pensar em um cenário a curto prazo. Não precisa se imaginar com 75 anos.
Imagine que no mês que vem você descobre uma grande infiltração na estrutura da sua casa. É aquele tipo de gasto que não dá para postergar. Ao fazer o orçamento, percebeu que precisaria de uns 2 meses de salário para cobrir os gastos. É justamente para isso que existe a reserva de emergência. Quando você se planeja financeiramente pensando em imprevistos, vive essas situações de forma muito mais fácil, já que se preparou para o desconhecido. Veja o tamanho desse privilégio, poder se organizar para algo que nem sabe ainda que irá acontecer. Uma boa reserva de emergência deve corresponder a 6 meses de seus gastos mensais, no mínimo. Ou seja, se você precisa de R$2.000 para viver, deverá juntar pelo menos R$12.000. Depois da reserva de emergência montada, chega aquela hora maravilhosa de pensar em multiplicar o dinheiro com investimentos. Lembre-se de algo importante. Se você tem dívidas atualmente, a ideia é quitá-las antes de começar a reserva de emergência, ok? O estudo é algo que ninguém pode tirar de você. E essa dica vale para todas as áreas da vida. Estudo e conhecimento nunca é demais. Quando falamos sobre a área de finanças, então, nem se fala. Situações que envolvem o governo, o mercado financeiro internacional e notícias do jornal têm total interferência nas suas aplicações e na sua vida. Afinal, se a inflação sobe, as idas ao supermercado serão mais sofridas. A taxa Selic, então, poderá interferir na poupança, onde você guarda uma quantia do seu dinheiro. O mesmo acontece com várias outras questões. Então, não deixe de se atualizar e entender como as situações externas podem interferir na sua vida financeira. Continue aprendendo. Com a união de todas as dicas que te passamos, você terá com toda certeza uma vida financeira muito mais saudável e completa. A Consultimard agradece o interesse em ouvir o nosso podcast. Informamos que temos o nosso site, Consultimard, nosso Instagram, @Consultimard. Também temos o nosso canal do YouTube, onde colocamos nossas lives e damos dicas. E estamos à disposição de vocês para atendê-los e ajudá-los a organizar a sua vida financeira. Muito obrigada.